Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de história que tem como tema povos pré-colombianos. Antes de mais nada, necessário se faz que seja mais uma vez frisado que ainda estamos no período de pandemia, então todo cuidado nunca é demais. Por favor, evitem aglomerações sociais, permaneçam em suas casas. Caso tenham necessidade de saírem, recorram a pelo menos a utilização de 2 máscaras para que dessa forma nós consigamos conter o avanço da Covid-19 em nosso município, uma vez que, por incompetência dos governos, não há vacina suficiente para todos. Ok? Voltemos aqui ao nosso texto e vocês devem estar se questionando, professor, mas povos pré-colombianos novamente, nós já vimos esse conteúdo com o senhor, certo? Certo. Nessa aula de hoje nós faremos um aspecto de uma revisão, somente para verificar se ainda há alguma dúvida e se houver, elas possam ser retiradas no contexto dessa aula, ok? Vamos lá. Nós já vimos que esses povos pré-colombianos, nós já estudamos especificamente sobre 3 povos, que foram os incas, os maias e os astecas. Nós vimos que eram povos sedentários, que construíram os seus impérios e bem como palácios, mercados e casas, alguns em aspectos bem luxuoso. Nós vimos que eram povos que tinham as camadas sociais bem estratificadas, bem divididas, e nós vimos também que eram povos que tinham um imperador no topo da sociedade, seguido pelos sacerdotes, chefes militares, guerreiros, camponeses, e cultivavam a terra. Nós também vimos que eles praticavam sacrifícios humanos. Eles eram povos politeístas, eram povos que acreditavam na existência de muitos deuses, faziam também peças de metais, recorriam ao artesanato, principalmente a cerâmica, davam uma importância essencial à vestimenta e também eram povos que as suas origens históricas no nosso continente foram detalhadas a partir do século XV, com a chegada dos europeus, e nós tivemos um verdadeiro confronto travado entre esses povos que vieram da Europa, bem como esses povos que aqui residiam. E nós sabemos que esses povos europeus dizimaram boa parte dessa população, se não quase que totalmente, esses povos originários do continente americano. Então é por isso que eles recebem o nome de povos pré-colombianos. A partir do instante que Colombo chegou na América, esses povos eles já passaram por um processo de aculturação. E nesse processo de aculturação é um termo que é utilizado e que vocês podem entender como um processo de dominação. Os europeus então passaram a manter o seu domínio sobre esses povos que aqui residiam. Bom, primeiros humanos no Brasil nós também já mencionamos em outras aulas, quando nós dissemos que eles eram divididos em 3 grupos: os caçadores-coletores, os povos agricultores e os povos do litoral. Esses caçadores-coletores, alunos, eles viviam em quase todo o território nacional, entre 50 mil e 2,5 mil anos. Ocupavam o sul do Nordeste, habitavam cavernas e florestas, usavam arcos e flechas. O próprio nome já diz, né, alunos? Eles eram caçadores e coletores, eles caçavam animais para se manterem vivos e eles também coletavam frutos, gêneros agrícolas para se manterem vivos. E depois nós temos no sul, destacam-se os homens de Umbu, que viveram nos Pampas Gaúchos. Eles foram os responsáveis pelo uso do arco e flecha, que foi herdado pelos povos indígenas brasileiros. Então, assim, esses povos, a sua organização, caçadores-coletores, povos agricultores, eram povos que já plantavam com o objetivo de obterem alimentos para que dessa forma se mantivessem vivos. E povos do litoral refere-se a povos que tinham contato com animais, com a coleta, bem como também com a área da pesca, para que dessa forma se mantivessem vivos. O seu período histórico, repetindo para os senhores,
viveram em quase todo o território nacional, datado de 50.000 a 2,5 mil anos, ok? E os povos do litoral, ou sabanquis. Esses povos do litoral, alunos, para que os senhores tenham conhecimento, eles ocupavam desde a costa do Espírito Santo até a costa do Rio Grande do Sul, há 6.000 anos, alimentavam-se basicamente de frutos do mar, também eram coletores, e os homens dos sabanquis eram sedentários, pois não tinham necessidade de deslocar-se para buscar alimentos. Por quê? Eles alimentavam-se de frutos do mar, eles coletavam frutos que eles encontravam ali mesmo nas suas regiões, então por isso que eram povos sedentários. E, de certa forma também, outra característica desses povos, os seus corpos eram enterrados com vários objetos e pintados de vermelhos. Fazia parte da cultura desses povos do litoral. Isso significava que os homens sabanquis realizavam ritos funerários e acreditavam numa outra vida. Então, uma parte da cultura desses povos do litoral. Passemos agora para os povos agricultores, que já viveram em um outro período histórico, cerca de 3,5 a 1,5 mil anos atrás. Habitavam cabanas ou casas subterrâneas e eram conhecedores da técnica da cerâmica. No Rio Grande do Sul foram chamados de Itararés e no Sudeste e no Nordeste de Tupis. Esses povos deram às tribos indígenas do Brasil, deram origem às tribos indígenas do Brasil, e os Tupis conheciam a agricultura e por isso eram sedentários, ou seja, se eles conheciam a agricultura, também não tinham necessidade de se deslocarem em busca de alimentos. A cerâmica era usada para armazenar os alimentos e como urnas funerárias quando alguém falecia. Então, para que fique mais claro para os senhores, alunos, nós temos a cultura desses primeiros povos no Brasil. Nós vimos os caçadores-coletores. Dentro dessas informações que nós temos até então, não é possível que seja dito, que seja expressado que eles acreditavam na vida após a morte, até mesmo porque são parcas, são poucas as informações que nós temos relacionadas a esses povos. Já os povos do litoral, os sabanquis, esses sim já acreditavam em outras vidas, tanto é que eles realizavam ritos funerários, bem como os povos agricultores, que deram origem aos povos indígenas do território brasileiro, também acreditavam na vida após a morte, realizavam ritos funerários e eram povos sedentários, ok? Conteúdo fácil, né? Conteúdo fácil e gostoso de ser visto e lido por vocês. A lembrar os alunos que eu vou disponibilizar o texto para que os senhores vejam e se atentem às informações que foram mencionadas por mim no decorrer dessa aula. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, recorram ao grupo no horário da aula, eu tentarei esclarecê-los da melhor forma possível, alunos. E a lembrá-los que os senhores terão até as 17 horas e 20 minutos da aula de hoje, do dia de hoje, para enviarem a atividade para o meu WhatsApp privado. Passemos então à atividade, alunos, uma atividade hiper fácil de ser feita. Vejam só. Em seu caderno, de acordo com o seu entendimento, descreva como era organizada a sociedade dos povos pré-colombianos. Fácil, não é mesmo? Vocês me dirão como que esses povos pré-colombianos, quais povos pré-colombianos são esses, professor? Todos os povos que nós acabamos de estudar, os incas, os maias, os astecas, esses povos agricultores que deram origem aos povos indígenas, os povos sabanquis, os povos do litoral e os povos caçadores-coletores. Vocês me dirão como que era a organização desses povos. Como assim? A sociedade para eles estava estratificada? Nós tínhamos camadas sociais? Nós vimos que sim. Professor, quem estava no topo da sociedade? Nós vimos, eram os imperadores. Abaixo, os sacerdotes, depois guerreiros, e assim sucessivamente. É isso que eu quero que vocês façam no caderno de vocês, ok? Se cuidem, alunos, estudem e protejam-se.